delícia, né? Mais um programa nosso, um programa G Stravinha aí pra você. E hoje o nosso programa não tem entrevistado, não tem culinária, não fomos gravar em nenhuma cidade, porque eu quero falar hoje com vocês sobre síndrome de Alice. O que é a síndrome de Alice? Eu vou explicar hoje pra você aqui no nosso programa. Mas não tem lugar mais gostoso para falar sobre a palavra de Deus do que eu sinto uma paz, né? Na lagoa, aqui na Lagoa Mário Covas. Eu adoro vir aqui para gravar, para caminhar, para fazer piquenique. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, não, estou em Urupês, vou gravar em Urupês, eu prefiro gravar na lagoa às vezes do que lá no nosso estúdio, porque a energia aqui é muito boa. Você sente uma presença forte, assim, quando você começa a falar da palavra de Deus, do Espírito Santo, um mover muito forte que vai ocorrendo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e é muito bom poder transmitir isso para vocês. Para começar bem o nosso programa, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Livros de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte, né? Muitas vezes nós nos perguntamos assim, que caminho devemos seguir, né? Há um caminho que, às vezes, para o homem, ele parece um caminho reto, um caminho certo, um caminho direto, mas o fim dele conduz à morte, conduz às coisas que não são boas para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso emocional. Eu quero ler um trecho aqui para vocês que fala assim: Alice, durante sua jornada para sair do mundo da fantasia, porque muitas vezes a nossa mente cria histórias, cria fantasia, então para ela sair do mundo da fantasia e voltar para casa, chegou numa bifurcação, né? Quem já assistiu ali Alice no País das Maravilhas vai lembrar que onde o caminho se dividia ali em dois, onde se divide em dois, na verdade, é chamado de bifurcação, né? Que é aquelas ruas que tem aquela abertura assim, ela é chamada de bifurcação. Então, quando ela chegou nessa bifurcação, ficou durante algum tempo pensando, né, que caminho devo seguir. Foi aí que apareceu o gatinho lá, o gato de botas, sentado e lhe perguntou: qual o problema, Alice? Posso te ajudar? Ela colocou: estou em dúvida sobre qual caminho seguir. Respondeu. Aonde você quer chegar? Perguntou o gato. Eu não sei, respondeu Alice. Ora, se você não souber aonde você quer chegar, quando nós não sabemos aonde nós queremos chegar, quando nós não estamos com o nosso espírito naquilo que é a palavra de Deus, qualquer caminho para a gente serve. Quando nós não sabemos qual é a vontade do Senhor em nossas vidas, qualquer caminho para nós serve. Entendeu? Então nós podemos pegar qualquer direção. Quando nós não temos nenhuma, nós pegamos qualquer uma. Então, quando a gente extrai, quando a gente fala assim, ora, né, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve para você. Então, extraído aí dessa fábula, né, Alice no País das Maravilhas, embora essa citação seja de um filme infantil, embora essa citação seja de algo, né, que foi realmente criado, né, por um... Então, assim, a gente fica imaginando, né, aonde nós vamos chegar. E ali tem numa brincadeira, mostra que realmente muitas vezes nós não sabemos aonde queremos chegar e vivemos essa síndrome, isso que é chamado síndrome de Alice. Embora a citação, é o que eu disse acima, trata-se dessa fábula infantil, ela vem confirmar o que a Bíblia Sagrada revela acerca da situação do homem durante a existência. Que caminho vamos seguir? Que caminho vamos tomar? Então, assim, o homem nasce e quando acaba seu momento de dependência total de seus pais, ele passa a viver em função das suas escolhas sobre qual caminho vamos seguir, onde vou estudar, qual curso eu vou fazer, aonde eu vou trabalhar, caso, namoro, qual é o momento certo para todas as coisas. Muitas vezes nós passamos a nos perguntar e vem outras perguntas, etc, tantas coisas que vai surgindo, dúvidas e coisas na nossa mente, no nosso coração e na nossa cabeça. Mas a Bíblia revela que a situação do homem com Deus, que sabe de todas as coisas, não anda assim, né? Às vezes o Deus, ele sabe de tudo, ele é o nosso Criador. Mas se a gente não tiver numa situação legal com ele e não permitir que ele nos visite e que nós o convidamos para fazer parte da nossa vida, que nós o convidamos para nos dar essa direção maravilhosa, né, essa sabedoria, esse conhecimento, Deus, ele não invade.
a nossa intimidade, se nós não permitir que Ele faça isso. Então nós temos que todos os dias permitir que Deus entre nessa intimidade conosco. Então a Bíblia fala, tem uma passagem muito linda, né, que a Bíblia revela que a situação do homem com Deus, que sabe de todas as coisas, não anda muito boa e que por causa dessa situação não resolvida com o Criador, a maioria das decisões tomadas geralmente são erradas. E quando, na melhor das intenções, levam o homem a uma frustração em sua vida, né? Confirmando aquilo que o sábio Salomão, inspirado por Deus, chama de vaidade e aflição de espírito, ou vaidade e correr atrás do vento. Podemos ler isso em Eclesiastes, capítulo 1. Mas do saber qual o caminho, né? Para onde vamos, o que vamos fazer, o que devemos seguir, onde eu quero chegar, o que está acontecendo, né? Deus sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe das necessidades de cada um de nós. E em Sua palavra nos dá resposta para tudo que nós precisamos, mas muitas vezes a gente procura ouvir a voz que não vem do Senhor, né? A gente age no momento de impulso, a gente toma decisões por impulso, a gente magoa as pessoas por impulso, a gente não consegue perdoar por impulso, e isso tudo vai nos levando cada vez mais à tristeza, à angústia, a doenças da nossa alma, a doenças físicas. Então nós devemos sempre perguntar, né, e não viver nessa síndrome de Alice, né, não viver no país das maravilhas, onde a nossa vida ela faça essa bifurcação e nós não sabemos o caminho em qual nós vamos seguir. Nós temos que saber o caminho que nós vamos seguir, né? Em João diz que conhecereis a verdade, né? Então assim, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ser esse caminho, essa verdade e a vida do Senhor. Nós temos que estar todo dia, eu sempre brinco, eu falo, gente, acho que eu oro, sempre falo nas gravações 24 horas, eu tô conversando com Deus, eu tô pedindo as coisas para Deus, a direção do Senhor, e mesmo assim falhamos, e mesmo assim muitas vezes agimos de maneira que não vem de encontro com aquilo que o nosso Espírito, né, que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Então assim, muitas vezes é complicado. Então nós temos que antes de qualquer decisão, antes de qualquer resposta, ore e peça ao Senhor que Ele te dê a direção, né, para que você não chegue nessa bifurcação e você não tenha nenhum caminho, você não sabe. Então quando a gente não sabe o caminho que nós devemos seguir, nós seguimos qualquer um. Quando nós não temos metas, quando nós não temos objetivo, nós vamos por qualquer caminho, nós pegamos qualquer meta, nós pegamos às vezes meta e objetivo do outro, porque nós não conseguimos criar os nossos objetivos. Então deixa o Espírito Santo fazer parte da sua vida, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus moldar você. Seja um vaso nas mãos dele, né? Um vaso na mão do olheiro. Então seja esse vaso de barro que todo dia ele vem transformando, né? Porque nós temos que ser transformados todos os dias. Quando nós falamos dessa síndrome de Alice, né? Eu fiz esse estudo, né? Da síndrome de Alice, né? Porque num de uns estudos que eu fiz, eu li que Alice poderia até dizer, né, que ia tomar o caminho da direita e não da esquerda, mas ela não sabia para onde ir. E muitas vezes nós sofremos com a síndrome da Alice, foi o que eu disse, por não saber aonde queremos chegar, né? E muito menos onde queremos estar. Muitas vezes nós queremos estar em tantos lugares, fazer tantas coisas, participar de tantas coisas, que nós esquecemos daquilo que é mais importante, que é o nosso encontro com Jesus, que é o nosso encontro com Deus. Então as pessoas, em outras palavras, isso na verdade é falta de conhecimento, falta de objetivo. É como um barco sem leme, né? A gente fica um barco à deriva, né? Um barco sem rumo, sem direção. Pessoas que sofrem da síndrome de Alice, na verdade elas se tornam coadjuvantes, né, da sua própria vida. Preferem ficar olhando o tempo passar, a vida passar. Ela presta atenção na vida do outro, porque que o outro faz, porque que o outro realiza, e ela não faz nada, ela não sai do lugar. Então assim, nós temos que ter propósitos em nossas vidas, nós temos que planejar o nosso futuro, nós temos que gostar daquilo que nós fazemos, nós temos que colocar amor em tudo que vamos realizar, nós temos que ter metas, ser persistentes, sabe? Ter a realidade dos nossos objetivos traçados. Temos que ser fiéis com o Senhor, né? De chegar ali e falar, Senhor, me dê a direção. Então,
Irmã, irmão, queridos, nesse domingo de manhã, reflita, para um pouquinho, faça uma reflexão. Quais são os objetivos que você tem para a sua vida? Quais são as metas que você pretende? Sabe, o que você sonha? Não desiste do seu sonho. Não desiste da vontade, daquilo que é o desejo do seu coração. No próximo bloco eu vou estar falando mais sobre essa síndrome de Alice e que você possa se despertar, sair da síndrome de Alice e viver naquilo que é a síndrome e o desejo do coração, naquilo que é a vontade do Senhor, tá bom? Lembrando sempre que se sentir linda é se sentir você. Você sonha para o seu lar? A loja Lauro Demarque Tintas e Companhia materializa através das cores personalizadas para cada projeto. A mais completa e especializada loja de tintas de Ouro Preto. Contamos com as melhores marcas do mercado. Venham conhecer nossas instalações, atendimento e conferir as nossas tendências em cores e texturas. Garantimos preço e qualidade. Representante exclusivo das tintas Anjo Mais. Lauro Demarque Tintas e Companhia. Supermercado Santo Antônio Elisiário e Supermercado Irapuã. Rede Mais. Mais produtos, mais serviços, mais você. Economia garantida. Aqui você encontra tudo o que precisa e se sente em casa. Ofertas de segunda a terça-feira. A quarta é vermelha. A carne, de primeira. Alta qualidade e procedência total. E a quinta? A quinta é verde, frutas, legumes e verduras fresquinhas e selecionadas para você. E aos finais de semana, um delicioso cardápio para o seu almoço ou jantar. E a padaria, completa. E as ofertas são tantas que você não sabe qual aproveitar primeiro. Ofertas a semana toda. Supermercado Brasil, Ouro Preto, Supermercado Santo Antônio Elisiário e Supermercado Irapuã. Pertinho de você, sua família mais feliz. Que delícia! Estamos de volta com o nosso programa. Olha, eu quero compartilhar com você, no Dia das Mães, o meu filho Bernardo, ele me deu um livro muito lindo, eu não conhecia, que na verdade é um diário de oração. Muitas vezes nós temos dificuldade em orar, dificuldade para falar da palavra de Deus, dificuldade para muitas coisas relacionadas ao nome de Jesus. E ele me deu esse livro aqui, ó, Max Lucado, né, que fala... Antes de dizer amém, é um diário de oração, então assim, eu super recomendo esse livro, é um diário de oração, onde todos os dias você vai ter um versículo para estar lendo, você, aqui ó, quando você abre, você vê que você fala um versículo, vou mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui ó, vocês falam um versículo, né, e depois aqui ó, vocês vão colocando aquilo que seu coração sente durante a oração. Então, assim, vale a pena, é um livro que te ajuda bastante a pedir, a ter essa intimidade maior com Deus. Então, assim, eu super recomendo esse livro, Antes de Dizer Amém, de Max Lucado. É muito bom a gente poder falar da palavra de Deus, é muito bom poder estar nessa presença. Então, hoje, falando da síndrome de Alice, eu pesquisei bastante para falar dessa síndrome. Inclusive, acho que tem uns 3 meses, 4 meses, eu falei isso na rádio e assim, o pessoal gostou muito, né? Porque a síndrome de Alice no País das Maravilhas trata-se de um transtorno de nível da percepção. As pessoas que sofrem essa síndrome costumam ser crianças ou adultos, não tem idade para sofrer da síndrome de Alice, né? As pessoas acabam tendo muitos problemas no meio do caminho, porque elas não sabem onde quer chegar, então a dor de cabeça cada dia aumenta mais. Então a síndrome é caracterizada por alterações, né, de tamanho. Você começa a ver até vozes, vulto, distorção de imagem corporal, situação espacial de objetos, né? Você começa a ver coisas assim que você não via. Então, como detectar, né, a síndrome de Alice? Você tem que procurar realmente essa força espiritual, né? Porque isso é uma batalha muito forte espiritual da síndrome de Alice. Então, se você começar a ver, ela foi chamada de síndrome de Alice porque Alice, quando chegava na bifurcação, ela não sabia a direção que ela queria tomar para a vida dela, né? Então, quando a gente lê em Provérbios 14, a gente vê que muitas vezes nós tomamos decisões ou escolhemos alguns caminhos que nos traz muitas dores de cabeça, dores corporais. Quando eu era criança, minha mãe falava uma frase assim, que quando a cabeça não pensa, o corpo padece.
Eu morria de rir, hoje eu entendo, é a verdade, não é que o corpo padece, né? Que quando nós agimos por impulso, pagamos um preço muito alto. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore, dobre seus joelhos, vai lá, né, na frente, né? Converse com o Senhor para que Ele te dê essa direção, converse com Deus para que Ele te dê a decisão. Não vá por impulso, não pegue um caminho que você não sabe qual você vai estar seguindo, né? Porque quando nós lemos aqui em Provérbios, nós podemos ler que, se a gente for ler, o Provérbios fala muito, Provérbios 14, da mulher sábia, né, que constrói o seu lar, mas a que não tem juízo a destrói. Mas não é só a mulher, a gente fala aqui, mas a gente pode colocar isso num sentido, o homem, a mulher, né? Porque a gente vai lendo aqui o 12, ó, o sorriso pode esconder a tristeza, quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Então, se a gente lê Provérbios 14, é maravilhoso, a gente mostra realmente que muitas vezes, tanto dentro da nossa casa, né, como num trabalho, como numa amizade, nós não sabemos o caminho em qual vamos seguir. Nós devemos seguir sempre o caminho da verdade, o caminho que é certo, o caminho que é correto perante a palavra de Deus, né? Porque Deus se alegra disso. Nós passamos por muitas batalhas, nós passamos por muitas lutas, mas nós não devemos desistir jamais, porque quanto maior a luta, quanto maior a sua batalha, maior a sua vitória. Que você não tenha síndrome de Alice, que você possa se colocar diante do Pai e ter, na verdade, as suas metas e seus objetivos traçados, né, pelo Espírito Santo de Deus, né, por Jesus Cristo. Então, que hoje, nesse domingo, você possa refletir nisso. Quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos, os meus sonhos? Não desistam. Não pare de lutar, como diz aquela música, né? Não pare. Continua. Siga em frente. Vai em busca daquilo que o seu coração, sabe, sempre desejou, daquilo que você quer para você. Não escute quem está falando. Muitas vezes as pessoas vêm com um balde de água fria, né? Escute a voz daquele que é o seu Pai, a voz celestial, a voz de um Deus maravilhoso, de um Jesus que está para te guiar, para te mostrar o que é verdadeiro. Nós passamos por situações, eu falo por mim, esses dias eu passei por uma situação muito constrangedora. E eu aprendi que a voz do silêncio, ela é a melhor resposta. Porque quando você é fiel, quando você é verdadeiro e quando você está e anda na verdade, Deus te honra, Deus te exalta, né? Tem uma parte na Bíblia que fala que os humilhados serão exaltados. Então, na hora certa, Jesus vem e Ele te exalta aonde você foi humilhado. Jesus vem e te levanta aonde te humilharam. Então, que você tenha meta, foco, objetivo e ande nessa verdade que é Jesus Cristo. Para que aonde você foi humilhado, aonde você perdeu seu foco, aonde você teve a sua síndrome, Ele possa te exaltar. Ele possa te glorificar perante aquelas pessoas, né? Então, nós temos que colocar isso no nosso coração. Vamos glorificar o Rei dos Reis, vamos exaltar ao Rei dos Reis, para que Ele também possa nos exaltar e nos glorificar, né, diante daqueles que nos humilhou, né, aquele que apontou o dedo e falou, nossa, aquela moça, aquele rapaz, eles não tinham direção, eles não sabiam o que eles queriam da vida. Olha hoje, quem diria que aquela moça ou que aquele rapaz ou aquela pessoa pudesse se transformar em que ela se transformou. Vamos prestar mais atenção no nosso umbigo, vamos prestar mais atenção na nossa vida. Deixa a vida do outro de lado, né? Cuida da sua, coloca a sua nas mãos do Senhor. É tão difícil hoje o mundo, muitas vezes a gente presta atenção na vida do outro, vamos por um outro caminho e deixamos de cuidar do caminho que é certo. Vivemos no mundo de Alice, né? No país das maravilhas, e deixamos de cuidar daquilo que é o desejo do coração do Senhor. Então, cuide mais de você, se ame, trace metas, trace objetivos para que você possa estar cada dia mais na presença do Senhor. Permita que Deus, que Jesus Cristo entre na sua vida e a transforme, edifique. Que vocês possam ter meta e foco e, acima de tudo, um objetivo. E que esse objetivo seja ligado ao Senhor todos os dias da sua vida. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês e até o próximo domingo.